Olá, estamos de volta para mais uma aula, né? Dessa vez a nossa 8ª aula, né? E nessa aula nós vamos falar sobre ergonomia e prevenção. Na aula passada nós falamos sobre atividade muscular e dessa aula nós vamos falar sobre prevenção, né? De que maneira a ergonomia atua aí junto à prevenção. Bom, nós vamos falar aqui sobre os controles, né? Quais são os critérios de segurança para trabalhar com controles? Primeiro, nós temos que pensar na localização, né? Como é que a gente vai localizar esse controle? Pensando sempre em colocar os controles na sequência de acionamento. De orientação, né? Movimentar o controle na direção que não possa ser movido por acidente. Lembra na aula que nós falamos sobre mostradores, controles, por exemplo, no caso de uma alavanca, né, ela tem que ser, por exemplo, de acionamento, ela tem que estar lá com uma setinha para cima quando vai ser acionada, né, para que a gente não faça o contrário, né, não provoque aí um acidente. Rebaixo, colocar para não apresentar saliências, né, colocar um controle, por exemplo, fazendo um rebaixozinho, né, no piso, por exemplo, colocar um pedal mais rebaixado. Cobertura também, proteger com tampas, né, algum controle de acionamento para que não seja acidentalmente acionado. E luzes, né, a gente colocar luzes quando ele estiver em acionamento, ativado, a luzinha vai se acender. Então esses aí são alguns critérios de prevenção em relação aos controles. Outra coisa que a gente tem que falar aqui também é em relação aos manejos. O que significa manejo? É uma forma particular de controle, né, onde há predomínio dos dedos e da palma da mão, né, prendendo ou pegando alguma coisa. Nós temos dois tipos de manejo, né? Nós temos o manejo grosseiro e temos o manejo fino. O manejo fino é executado com a ponta, né, principalmente com os dedos, né? A gente pode dizer, a gente pega com a ponta dos dedos. Né, no caso, por exemplo, pinça, né, o dentista, né, utiliza muito a pinça, né, ele utiliza a ponta dos dedos, né, ele precisa de precisão. O manejo grosseiro, né, é executado com o centro das mãos, por exemplo, o martelo, né, você para martelar, você tem que pegar toda a palma da sua mão para martelar. Então, há predomínio do centro das mãos, isso aí é um manejo grosseiro. Então, esses manejos aí, também nós temos que pensar na forma de como devemos utilizá-los para evitar acidentes, né? Em relação à organização do trabalho, né, a gente tem que pensar no seguinte, que devemos permitir que cada trabalhador possa executar e exercitar suas habilidades sem necessidade de um controle rígido. Por exemplo, a gente vai ter que pensar aqui numa jornada de trabalho noturno e por turno, né? A gente tem que falar aqui também sobre estresse. Esses itenzinhos fazem parte da organização do trabalho, porque se eles não tiverem adequados, né, essa minha organização não for eficiente, eu vou ter sim problemas de absenteísmo, acidente de trabalho, retrabalho, queda de produtividade, como já nós falamos em aulas anteriores. Então, outra coisa também, né, quando a gente organiza esse trabalho, a gente tem que pensar aí na quantidade e na qualidade das pessoas e dos materiais necessários na hora e no local que eles devem estar para executar aquela tarefa, né? Isso também tem que ser inventado em relação aí à prevenção, né? Porque se eu tenho uma só pessoa fazendo um trabalho e se aquele trabalho necessita de mais de uma pessoa, eu vou estar sobrecarregando aquela única pessoa. Então eu preciso de mais pessoas para auxiliá-lo para executar aquela atividade, né? Então eu preciso de mais pessoas. Será que eu preciso de qualificação para executar aquela atividade? Também tem que pensar. Precisam ser qualificados? Então tudo isso envolve aí a minha organização de trabalho. Outra coisa também é o ambiente psicossocial. O que vai envolver o ambiente psicossocial? Ele abrange aí a segurança, tudo que se refere à estima,
ou seja, o relacionamento entre colegas, né, e chefia. Isso é muito importante também. Então, isso se refere ao ambiente psicossocial. Então, isso também entra no estudo da prevenção. E, claro, não podemos deixar de falar também sobre o ambiente físico, né, que são a presença aí de elementos nocivos, né, que se estiverem fora do limite de tolerância, como ruído, como calor, como iluminação, eles podem trazer insatisfação do trabalhador, né, e com essa insatisfação criar também algum tipo de doença, né, como ruído, por exemplo. Se estiver acima do limite permitido, né, nós vamos ter hipertensão, estresse, né, a irritação. Então isso também são detalhes, também são pontos, detalhes que nós devemos prender, né, devemos estudar, né, que fazem parte aí do ambiente físico. E hoje o estresse é um dos maiores problemas dos trabalhadores modernos. E se nós perguntarmos, mas o porquê do estresse? Por que uma pessoa fica estressada? Será que ela fica estressada do nada? Não. O estresse, ele é um acúmulo, né, de condições insatisfatórias que vão se acumulando até culminar, né, com um nível alto de estresse que pode provocar até afastamento, né? Então, se você não prestar atenção, não tiver um olhar crítico em cima do comportamento do trabalhador, você não vai perceber, né, de repente, que ele já está começando a ter uma irritação, a ter algum tipo de nível aí, algum nível de estresse. E as principais causas do estresse nos ambientes de trabalho é a pressão no trabalho, as condições ruins de trabalho, sentimentos de incapacidade, você, pelo medo de o trabalhador, quando ele não sabe, às vezes, tem dificuldade de executar uma tarefa, ele tem medo de perguntar por medo de ser mandado embora. Então, muitas das vezes, ele não pergunta e pela incapacidade, né, ele está se sentindo incapaz e ele fica minando aquilo dentro dele, então aquilo vai criando dentro dele um estresse. E conflitos também com colegas, com chefias, né? Então é aquela coisa, tem até uma fotozinha na apostila, onde aparece um bonequinho que ele vai trabalhar com uma máscara, né? Você chega no ambiente de trabalho, você está sorrindo, mas você tira a máscara por dentro, você está insatisfeito, né? Você está irritado, você está ansioso, você não gosta daquele ambiente de trabalho. Isso vai minando e isso leva também ao estresse. Bom, e em relação, continuando ainda falando sobre a ergonomia aí dos ambientes, a gente deve sempre levar em consideração, né, o mobiliário e as condições ambientais, para que eu não venha, né, adoecer o trabalhador. Essas condições ambientais, elas se referem à temperatura, à umidade relativa do ar, as cores de parede, o ambiente sonoro, a iluminação, né? Por exemplo, nós temos que a umidade relativa do ar, nossa NR17 fala que nunca pode ser inferior a 40%. Né? A temperatura deve ficar entre 20 e 23 graus centígrados. O ruído, né, para atividades que exigem concentração intelectual, né, medida para você sinta conforto, não deve ultrapassar os 65 decibéis. Né? A iluminação deve atender a NBS 5413, que fala sobre iluminamento. E a questão da iluminação também é muito importante, porque se hoje, por trabalhar, né, com o computador, às vezes nós temos problema nos monitores em relação ao reflexo, né, da luminária sobre o monitor. Isso causa ofuscamento, né, que é o excesso de brilho. E esse ofuscamento vai provocar uma fadiga visual. Então, a pessoa com fadiga visual, ela apresenta lacrimejamento, dores de cabeça. Então, ela apresenta, isso já são indícios que alguma coisa não vai bem. Né? Quando o funcionário se queixa que já está com problema de, quando eu chego no trabalho eu estou bem, quando eu saio eu estou com a vista vermelha, lacrimejando, ardência, dor de cabeça, é porque alguma coisa está errado naquele posto de trabalho desse trabalhador. Então, pode ser que
né, o monitor desse trabalhador esteja apresentando o quê? Ofuscamento, né, excesso de brilho provocado por uma luminária. Então, isso tudo nós temos que avaliar, né, se nós estamos fazendo a prevenção. Nós não queremos o trabalhador doente, nós queremos que ele seja saudável, que ele tenha qualidade de vida no trabalho. E outro item também, que assim como a ergonomia e a segurança do trabalho, né, em relação à visão sobre o erro humano, nós podemos dizer o seguinte: antigamente, né, existia a velha visão. O que era a velha visão? A velha visão queria procurar os culpados. Por exemplo, acontecia um acidente, ela ia investigar quem foram os culpados, né? Por que aquele acidente aconteceu? Quais foram os culpados? Quer dizer, era procurar culpados. Hoje a visão nova, né, da ergonomia e da segurança do trabalho não é procurar os culpados, mas sim procurar as falhas que levaram àquele acidente. Porque através da investigação dessas falhas, né, eu vou tomar providências para que novos acidentes não voltem a acontecer, né, que é justamente a parte da prevenção. Então a ergonomia, ela trabalha ali, né, junto com a prevenção, né, que um dos objetivos é esse, evitar acidente de trabalho, aumentar a produtividade, fazer com que o trabalhador tenha um bem-estar no seu ambiente de trabalho, tenha qualidade de vida. Então, isso são os objetivos da ergonomia, né? Nunca nos podemos esquecer disso. Então, eu encerro aqui a nossa 8ª aula. Eu espero vocês na nossa 9ª aula, nossa última aula, que vai falar sobre a principal ferramenta aí, que é a nossa análise ergonômica do trabalho. Tá certo? Até lá!